Gênesis 27. Abra aí a sua Bíblia e você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos passear por essa Bíblia. Que eu quero pensar com você sobre um tema, lições de uma família imperfeita. Irmãos, quantos aqui tem família imperfeita? Levanta a mão, por favor. Quantos? É isso. E você que não tem uma família imperfeita, talvez você tenha faltado com a verdade nessa manhã, ou apenas ficado tímido em levantar as mãos, porque todos nós. Talvez se você também não tenha levantado a mão dizendo que não tem uma família imperfeita, talvez você seja o imperfeito e acha que está tudo certo e talvez você não saiba disso, né? Então, eu quero pensar nessa manhã sobre isso, nessa história, e você vai deixar, porque são 40 versículos, eu não quero ler os 40 versículos, mas eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta para a gente estar pensando um pouco sobre isso, porque aqui, especialmente, vai falar da história de Esaú e Jacó, gêmeos, que é uma narrativa repleta de conflitos, erros e escolhas humanas falhas, como a minha família e a sua família. No entanto, essa família aqui, cheia de erros e de escolhas erradas, ela também revela a soberania de Deus e como Deus supre ou cumpre o seu propósito apesar da gente, apesar das fraquezas humanas, apesar dos nossos erros, apesar das imperfeições da nossa família. E eu quero então nessa manhã refletir sobre como as bênçãos de Deus que sobraram sobre a vida de Isaac, o pai, a Jacó, o filho, apesar de sua complexidade e falhas, ela ensina importantes lições espirituais sobre essa família e que talvez você possa se identificar em algum momento, ou identificar a sua família com esses personagens. E aí, se você olhar um pouquinho 2 capítulos antes, você vai encontrar o casal Isaac e Rebeca, que é a primeira lição que eu aprendo, aí está no capítulo 25, você não precisa ler, só para você se localizar, você começa a ver a fragilidade da família, apesar de ser uma família abençoada por Deus, porque o fato de ter uma família abençoada por Deus, o fato de ter uma família na igreja, não nos imuniza, não nos isenta de ter lutas, de ter filhos complexos, de ter briga entre irmãos, de ter dificuldade entre pais. E aí, para você se localizar aí, no capítulo 25, só o contexto, Isaac e Rebeca, os pais de Jacó e Esaú, eles foram abençoados por Deus para formar uma família dentro da aliança. Isaac orou por Rebeca quando ela era estéril, e Deus lhe concedeu os gêmeos, Esaú e Jacó. Ou seja, você percebe aí uma família abençoada, uma família que orava, uma família que casou dentro da bênção de Deus, que tinha um problema de esterilidade da esposa. A Bíblia diz que Isaac ora pela sua esposa e ela engravida de gêmeos. Mas esta família que, abençoada por Deus, sim, aqui não há dúvida, mas ela também mostra que as imperfeições que foram reveladas logo após o nascimento. Porque quando nascem os gêmeos, cada um dos pais escolheram um filho favorito. Isaac preferia Esaú. Esaú era o menino mais despojado, gostava de sair com o pai para a roça, se tornou caçador igual o pai. Então, o pai tinha essa preferência por Esaú. A Bíblia vai dizer que a Rebeca, mãe, tinha preferência por Jacó.
Jacó era um menino mais meigo, mais simples, gostava de ficar em casa, ajudava inclusive a mãe nos afazeres domésticos. E aí a mãe então tinha o filho Jacó como predileto. E essa divisão, ela criou um ambiente de competição e desarmonia que culminou no episódio da bênção de Isaac, que talvez você conheça. Então aqui, meu irmão, há uma primeira lição para nós que temos mais de um filho. Porque ter um filho não é fácil, né? Quem tem filhos únicos aí, normalmente são muito paparicados, estragados pelos pais, pelos avós e companhia. Mas aqui em especial uma palavra para aquelas famílias que têm mais de um filho. Porque nenhuma família é perfeita. Mesmo naqueles que são abençoados por Deus, há falhas humanas. Contudo, isso não anula o propósito de Deus. Mas como pais e membros de uma família, nós precisamos buscar a unidade e o amor imparcial, lembrando que Deus nos chama para sermos instrumentos de paz e edificação. Irmãos, cada filho é de um jeito. Mês passado, a minha filha postou um vídeo em que o Joshua, nosso netinho caçula, estava sobre o pai estava deitado no chão, e o Joshua brincando de jiu-jitsu com o pai, socando, apertando, e aí eles filmou o Joshua em cima do pai lutando jiu-jitsu. E aí ela vira a câmera do celular devagarzinho para o outro filho dela, o outro neto, o Ethan, o mais velho de 6 anos. Estava o Ethan lá no piano, tocando uma belíssima música de Chopin. 2 filhos criados da mesma forma, dos mesmos pais, no mesmo ambiente, mas cada um totalmente diferente do outro. E se nós não tivermos cuidado, nós acabamos nos pegando nesta condição de escolher, ter afinidade por um filho que tenha mais ou menos os mesmos sonhos e projetos que os nossos. E isso causa um grande problema na família. Então nós precisamos lembrar, como pais, que nós somos instrumentos de edificação da paz no lar. Eu gosto muito quando eu pego esse exemplo de gêmeos aqui na nossa igreja do Rafael e Roberta, né? Todos sabem que Rafael, baterista, é irmão gêmeo da Roberta, esposa do pastor Davi, que canta aqui. Extremamente diferentes um do outro. Rafael, com 18 anos, já quis tirar sua habilitação, sempre gostou muito de dirigir, inclusive hoje é instrutor de direção. Roberta tirou a habilitação e nunca mais quis dirigir. Tem trauma de direção. Ainda que os dois amem a música, porque são filhos de pais que sempre tiveram ligados à música, pastor Beto e Eliane, mas ainda assim cada um com uma característica totalmente diferente do outro, sendo gêmeos. Então, eu amo Rafael com o jeito do Rafael ser, e eu amo Roberta com o jeito da Roberta de ser, cada um com suas qualidades e com seus defeitos, e se nós não tivermos o cuidado, a gente acaba se apaixonando mais por um do que pelo outro. Isso já é um problema quando é amigos, imagina se formos pais. Mas aqui me traz aqui, a partir do versículo 1 a 4 do capítulo 27 aí, você vê então o erro de Isaac, do pai, que é a falta de discernimento espiritual. Porque quando falta discernimento espiritual ao sacerdote da casa, a casa vai à ruína. Você, aí, a partir do verso 4, mostra que Isaac, ele já era idoso, e ele estava cego. E ele decidiu, então, abençoar o seu filho primogênito, Esaú, que apesar de serem gêmeos, Esaú saiu primeiro, nasceu primeiro, então ele era mais velho segundos ou minutos. Ignorando
a revelação divina, que Jacó era o escolhido, que se você olhar lá no versículo 23, no capítulo 25, Deus escolheu Jacó e não Esaú. Mas Isaac tentou impor a sua própria vontade, colocando o seu favoritismo acima do propósito de Deus. E além disso, Isaac confiou nos seus sentidos físicos, como paladar e tato, porque se você conhece a história, Isaac estava perto de morrer, mandou chamar Esaú e disse: olha, prepara para mim um guisado e traz para mim aqui, que eu vou abençoar você com a bênção da primogenitura. Rebeca, a mãe, estava escondida atrás da porta, ouvindo. Não é uma característica de mulher ficar ouvindo atrás da porta, mas em especial de Rebeca era. Ela correu para fofocar, que também não é uma característica da mulher fazer fofoca, mas em especial desta mulher. Ela correu para fofocar para o seu filho Jacó, dizendo: olha, seu pai mandou Esaú fazer um guisado e vai dar a bênção da primogenitura. Vou fazer aqui um guisado e você vai lá, entrega para o seu pai e toma a bênção dele. Se faz passar por Esaú. E aí Jacó falou: mamãe, mas como é que eu posso fazer? Meu irmão é peludo, ele é muito peludo, e eu não tenho muito cabelo. Meu pai vai, mesmo cego, vai descobrir que eu não sou. Não tem problema. Você veste esse casaco de pelo aqui, de animal, e você vai. E aí a mãe fez um guisado do jeito que o pai gostava, deu para Jacó. Jacó chega lá no quarto do pai e diz: benção, pai. Ô meu filho, Deus te abençoe. Vim aqui trazer o guisado que você me pediu. Uai, meu filho, mas eu... Uai, né? Ele é mineiro, ele era... Uai, meu filho, mas eu pedi para o seu irmão Esaú. Não, papai, sou eu, Esaú. Ele falou: você é o Esaú? Sou eu, papai. Vem cá para perto do papai, então. E a Bíblia diz, então, que Isaac passa a mão no braço de Jacó, se passando por Esaú, viu os pelos do casaco e sentiu o cheiro da roça. E ele diz: olha, meu filho, você tem a voz de Jacó, mas você tem o cheiro e o jeito de Esaú. E ali, naquele momento, ele abençoa Jacó, dando a bênção da primogenitura, pensando que era Esaú. E é importante a gente lembrar que nesta época, no Antigo Testamento, a bênção da primogenitura era algo espiritual e sobrenatural. Não dava apenas herança e o poder para o filho de cuidar das coisas do pai, mas trazia também uma bênção espiritual. Então, o pai, ele prefere acreditar nos seus sentidos físicos, em vez de ter o discernimento espiritual ali, quando ele ouviu a primeira vez dizendo: pai, bênção, ele: opa, peraí, Deus te abençoe, meu filho. Vim trazer o guisado. Não, mas essa voz não é de Esaú. Naquele momento ali, o seu ouvido paterno e espiritual já estava avisando. Irmãos, quantas vezes há um sentido no nosso coração nos avisando sobre algo e ainda assim a gente teima? Quantas vezes vamos tomar decisões e vem em nossa mente, vem no nosso coração um sentido que a gente não deve fazer e a gente ainda assim teima com aquilo, esquecendo que esse sentido que muitas vezes nós temos é o próprio Espírito Santo de Deus nos alertando de algo. E aqui também cabe uma palavra para os líderes da igreja. Você que exerce liderança aqui na igreja, em algum departamento, algum ministério, entenda que a liderança espiritual exige submissão à vontade de Deus. Isaac, como chefe da família, ele falhou em discernir e obedecer o plano divino. Líderes, nós devemos estar atentos para não permitir que as nossas preferências pessoais obscureçam a direção que Deus dá em nossas vidas. Às vezes a gente escolhemos por ser amigo. Às vezes escolhemos por fazer parte do nosso grupinho. Quando não, até da nossa panela. E às vezes Deus tem outro nome e outra pessoa para colocar naquele lugar ali. Mas por falta de discernimento espiritual,
a gente fecha os nossos ouvidos, se tornam cegos, e usamos apenas os nossos sentidos humanos, impedindo que a bênção de Deus esteja sobre aquele negócio. Mas Isaac não errou sozinho. Porque se você observar do versículo 5 ao 17, vai mostrar o erro de Rebeca, que foi a falta de sabedoria. E a Bíblia vai dizer que a mulher tola derruba sua casa com as próprias mãos. A sábia edifica, a tola derruba. Porque Rebeca, ao invés de buscar uma solução sábia e pacífica, ela recorre ao engano para garantir que Jacó recebesse a bênção. A sua falta de fé levou-a a acreditar que ela precisava dar uma ajudazinha a Deus para cumprir o seu propósito, ignorando que Deus é soberano e não depende das nossas artimanhas. Deus já tinha dado uma promessa a Jacó. Deus já tinha dito que o maior serviria ao menor. Deus já tinha dito que Jacó seria soberano sobre o seu irmão. Então era só Rebeca esperar. Mas ela achou que deveria dar uma ajudinha para Deus. Ela achou que podia dar um empurrãozinho para Deus. Vai que Deus esqueceu da promessa dele. Vai que Deus não está lembrando o que prometeu lá atrás. Esquecendo ela que a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ela ignora que Deus é soberano. E as suas ações causaram uma rivalidade mortal entre os seus filhos e a separação da família de Jacó e de sua família. Ei, mulheres, aqui cabe uma palavra para você, esposa. Como eu lembrei já, Provérbios 14, 1, a mulher sábia edifica a sua casa. Rebeca, ela divide a sua família com a sua falta de sabedoria e falta de fé. Ei, mães, ei, esposa, por falta de fé e por falta de sabedoria, muitas mulheres estão dividindo os lares. Mulheres estão fazendo os pais se separarem dos filhos, de irmãos se separarem por falta de sabedoria. Por isso nós somos chamados a confiar em Deus e agir de forma que promova a paz e a harmonia, especialmente em nossos lares. Mulher, é função sua ser esse pilar de sustentação da sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar. E a tola derruba com as suas próprias mãos. O erro do pai, escolher os seus sentidos, achar que é inteligente demais, que é bom demais, que é forte demais, que dá conta sozinho. Olha o que aconteceu. O erro da mulher, achar que podia dar uma ajudazinha para Deus, achar que com mentira ela podia fazer com que a bênção viesse sobre a sua casa. Olha o que aconteceu. Mas o erro não está só nos pais. Veio agora também o erro de Jacó. Aí você vê isso do capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 29 do capítulo 27. Quando falta honestidade nos filhos. Falta de honestidade. Porque Jacó, ele participou ativamente do plano de engano da sua mãe. Ele mentiu para o seu pai. Ele usou o nome de Deus para justificar a sua mentira. O seu foco não estava em agradar a Deus, mas em garantir a bênção a qualquer custo. Apesar de receber a bênção, Jacó, ele precisou enfrentar as consequências de suas escolhas. Porque se você continuar estudando sobre a vida de Jacó, ele foi enganado repetidamente por Labão, o seu sogro, passando anos longe da sua terra, porque aquilo que você planta é o que você colhe. Ele plantou enganação, colheu muita enganação. Ele passou a perna no seu pai,
Depois o seu sogro passou a perna nele várias vezes, porque existe uma lei na Bíblia chamada a lei do retorno. Aquilo que nós dizemos aqui no jargão popular, que aqui se faz e aqui se paga, a Bíblia chama isso de lei do retorno. Você colhe aquilo que você planta. Quer ser abençoado, abençoe. Quer que as pessoas lhe tratem bem, trate bem as pessoas. Quer que as pessoas lhe amem, ame as pessoas. Quer ser próspero, ajude as pessoas. Aqui, claramente, nós podemos ver a lei, essa lei caindo pesado na vida de Labão. E filhos, homens, as bênçãos de Deus não justificam ações desonestas. Às vezes, em nome de Deus, cometemos ações terríveis. Em nome de Deus, religiões do passado mataram milhões de pessoas, em nome de Deus. Ainda hoje, em nome de Deus, muitas religiões matam. Em nome de Deus, muitas igrejas roubam pessoas, extorquem pessoas. Em nome de Deus, muitos pais levam filhos a viver uma vida de medo, porque existem religiões que trazem medo, que querem que os filhos permaneçam na igreja por medo. E se você está aqui nessa manhã com medo de ir para o inferno, eu quero dizer para você que você está perdendo o seu tempo. Porque a nossa vinda para o Senhor, o nosso desejo de estar na casa do Senhor, deve ser por gratidão por aquilo que Deus já nos fez através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e não com medo de ir para o inferno, porque isso não é o amor de Deus. A integridade, irmãos, preste atenção nisso, porque essa palavra virou extinção, não só a palavra, mas a ação, porque a integridade é essencial na vida do cristão. Um crente não pode ser mal pagador, irmão. Um crente não pode ser caloteiro. Um crente não pode ser veiaco. Um crente precisa ser, como a Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim e não, não, o que passa disso é procedência maligna. Você precisa aprender quando dá a sua palavra, você respeitar esta palavra por integridade. Mas hoje não respeitamos nem aquilo que assinamos. Quantos comércios aí estão cheios de cheques com assinatura de crentes, cheques sem fundo? Quantas promissórias estão na gavetas de muitos empresários, assinado lá com assinatura de crente, porque agora nem assinatura vale mais nada. E você acha que isso não vai ter consequência? E você acha que isso não vai vir contra você? Você sendo desonesto, você acha que o que você vai colher? Quando buscamos as bênçãos de Deus, nós devemos fazê-las com um coração sincero e conformidade com a palavra de Deus. Ser cristão não é ter uma religião, é ter um estilo de vida diferente. Mas o Jacó, esse irmão, não errou sozinho. Teve o erro do seu outro irmão, Esaú. E aí a quinta verdade, a falta de zelo para as coisas de Deus. Se você olhar nos versículos 29 a 34 do capítulo 25 e os versículos 30 a 40, melhor, do capítulo 27, do 30 a 40, Esaú, ele havia desprezado anteriormente o direito da primogenitura pelos desinteresses, pelas promessas de Deus. Se você conhece a história, apenas para lembrar, um dia ele chegou da caça, da roça, cansado, seu irmão estava fazendo uma comida lá, e ele disse para o seu irmão, aqui, me dá um pouquinho dessa comida. Não, eu não vou dar não, isso aqui eu estou fazendo para mim. Não, para me dá um pouquinho dessa comida. Jacó, malandro já, de olho na bênção dele, falou, ó, eu troco essa comida aqui pela sua bênção da primogenitura.
Esaú, naquele momento, falou: o que eu quero saber de bênção de primogenitura agora que eu estou com fome? Você está pensando em bênção de primogenitura, sei lá quando o papai vai morrer, eu sei lá quando, se isso vai acontecer mesmo, eu estou com fome agora. Então você troca a bênção pelo prato de comida, pelo prato de lentilha, troco. Beleza. Ou seja, Esaú, com um desinteresse absurdo com relação às coisas de Deus. Esaú aqui simboliza gente que valoriza mais as coisas temporais do que as coisas espirituais. Gente que dá mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Gente que valoriza mais o agora do que a eternidade. Gente que troca a eternidade com Deus por 80 anos de vida. Olha o absurdo. Esaú, ele reage com ódio e remorso, mas ele não reage com arrependimento verdadeiro. Esaú, ele queria os benefícios da aliança. Quando ele entra no quarto, leva o guisado para o seu pai e diz: papai, aqui o guisado que o senhor me pediu. Aí o pai falou: quem é que está aí? Ué, papai, sou eu, Esaú, você não pediu para fazer o guisado, me dá a bênção? Meu filho, seu irmão Jacó entrou aqui e me enganou, e agora eu já dei a bênção para ele. Naquele momento, a Bíblia diz que Esaú cai o semblante e passa a ter um ódio mortal pelo seu irmão. Mas não há um arrependimento do seu coração. Ele estava pensando na bênção dele, não a bênção espiritual, mas estava pensando em tudo que ele perdeu, e agora ele odeia o seu irmão, porque o seu irmão trapaceou, mas ele esqueceu que lá atrás, ele não zelou pelas coisas de Deus. Tem gente que está colhendo hoje frutos de falta de zelo pelas coisas de Deus lá atrás. Tem gente que vai colher daqui a 20 anos o desleixo com as coisas de Deus que está acontecendo aqui hoje. E aqui uma palavra para a igreja, no modo geral. Nós precisamos valorizar as coisas espirituais acima das temporais. Deus, ele não busca apenas nos abençoar, mas em nos transformar em pessoas que refletem o seu caráter. O verdadeiro arrependimento não é apenas lamentar as perdas, mas buscar a reconciliação com Deus. Esaú não buscou a reconciliação com Deus. Rompe ali de maneira definitiva com o seu irmão e com as bênçãos de Deus. E partindo aqui para o final, a sexta e última coisa, que é a soberania de Deus em meio às falhas humanas. Oh, irmãos, Deus sempre corrigindo as nossas besteiras, corrigindo as nossas mazelas, corrigindo os erros que a gente comete. Porque apesar de todos os erros de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, o propósito de Deus prevaleceu. Jacó foi abençoado conforme a vontade divina, por meio dele estabeleceu a nação de Israel, e aí você vai lembrar que depois Jacó tem um encontro com Deus. Jacó tem um encontro num lugar chamado Peniel, luta com Deus. Naquele momento Jacó, o anjo, né, na noite inteira de luta, o anjo então toca na coxa de Jacó. Jacó agora começa a andar cambeta, né, andar cambaleando a sua coxa, porque o anjo tocou na coxa dele, e a partir daquele momento Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E até hoje nós temos uma nação chamada Israel, que é este Jacó, que depois daquela luta com Deus, depois daquele encontro, houve uma transformação na vida dele, e aquele toque na sua coxa, e aquele agora andar de forma diferente, mostra que quando nós temos o encontro com Deus, nós passamos a andar de maneira diferente. Não podemos mais andar como Jacó, o trapaceiro. Agora nós precisamos andar como Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. A história aponta para Cristo como descendente perfeito de Abraão, Isaque e Jacó, que trouxe a redenção para todos os povos. Amados, Deus é soberano e age até mesmo em meio às nossas falhas. Isso não significa que os nossos erros, eles são irrelevantes.
mas sim que a graça de Deus é maior do que as nossas limitações. Então nós devemos confiar em sua soberania e buscar ser instrumentos da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu concluo, irmãos, finalizo aqui dizendo que a história de Esaú e Jacó nos lembra que todos nós, como seres humanos, somos falhos, todos. Aqui é um princípio que, se aprendêssemos, pararíamos de ficar julgando a vida dos outros. Se todos nós reconhecêssemos que cada um de nós temos uma falha a corrigir, a gente parava de olhar para o outro e julgar a vida do outro. Todos nós somos falhos. Porém, ela também nos aponta para a fidelidade de Deus, que cumpre os seus propósitos soberanos. Então, que possamos aprender com os erros dessa família e buscar uma vida de fé, uma vida de discernimento, uma vida de integridade, confiando que Deus transforma até mesmo as nossas falhas em bênçãos. Queridos, como pais e líderes, ame e trate seus filhos de forma justa e busque a direção de Deus em todas as suas decisões familiares. Pare de escolher preferidos. Todos têm qualidades e defeitos. Todos. Como indivíduos, sejamos honestos, sejamos íntegros, confiando que Deus abençoa aqueles que andam em conformidade com a sua vontade. E como cristãos, valorize as coisas espirituais e busque viver como verdadeiros herdeiros da promessa de Deus. E que possamos sempre nos lembrar que em Cristo a bênção da aliança se cumpre plenamente e nos chama a viver de acordo com a sua vontade. Somos imperfeitos, temos famílias imperfeitas, mas servimos um Deus perfeito, que nos ama apesar de nós. Mas que isso não é motivo para vivermos uma vida de erros. Pelo contrário, precisamos fazer a nossa parte, porque Deus perdoa pecados, mas não libera as consequências. Aquilo que você plantar, isso você colherá. Amém? Fique de pé. Em suas orações, lembre do pastor Davi, Roberta, Léo e Juju, que estão de férias merecidas, estão tirando um descanso, vão ficar até o início de fevereiro. Então, nas suas orações, lembre do pastor Davi e sua família, e também dos demais irmãos que estão viajando, né, que possam gozar de suas férias e descanso, e que possam voltar também embaixo da mão bondosa do Senhor. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, apesar de nós. Apesar das nossas falhas, mazelas, o Senhor tem cumprido a tua vontade em nossas vidas. Mas sabemos que a tua vontade sendo cumprida em nossas vidas, não nos imuniza das consequências dos erros que cometemos. Então, Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria, que possamos usar a sabedoria que o Senhor nos dá para tomarmos decisões certas, para que possamos ser pais melhores, cônjuges melhores, filhos melhores, líderes melhores, cidadão melhor. E, consequentemente, seremos um cristão melhor e teremos uma igreja abençoada. Pai, abençoe cada família aqui representada, as famílias também que estão viajando, Pai, que a tua graça também repouse sobre a vida deles. Lembramos aqui do pastor Davi, Roberta, Léo e Juju, que a tua graça esteja sobre a vida deles também, nesse descanso merecido dos teus filhos. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um almoço abençoado, agora que nos alimentamos espiritualmente, que possamos alimentar o nosso corpo físico também de maneira digna e abençoada. Traga-nos logo mais à noite, às 18 horas, para continuarmos ouvindo a tua voz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas e também sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E o povo de Deus diz: